A gente vai caminhar conversando sobre essa série, já é a quarta semana que a gente conversa sobre a vida do apóstolo Paulo, numa série que leva o tema de um filme que vai ser lançado no dia 3 de maio, Paulo, Apóstolo de Cristo. É uma série biográfica, e eu gosto muito dessas séries biográficas porque, olhando para a vida de algumas pessoas, a gente se enxerga. A gente enxerga alguns dos nossos pecados, a gente enxerga algumas das nossas lutas, a gente enxerga alguns dos nossos desafios e a gente cresce. E isso tem acontecido desde o nosso primeiro encontro aqui, quando conversamos sobre os colapsos em Damasco. Foi na região próxima a Damasco que o apóstolo Paulo teve um encontro com Jesus e diversas áreas da vida dele entraram em profundo colapso. A maneira dele enxergar o mundo mudou, porque o Jesus que ele julgava estar morto se encontrou com ele ressurreto, num encontro maravilhoso na estrada que ia para essa cidade. Na segunda mensagem, nós conversamos sobre discernimentos em Antioquia e vimos como Paulo, um recém-convertido ao Evangelho de Jesus, encontrou nessa cidade um terreno apropriado para discernir a sua vocação. Na igreja de Jerusalém, lugar onde ele convivia antes, celebrava a Deus antes, havia muito rigor. Havia muita gente dizendo: eu sei o que você fez no verão passado, eu sei da perseguição que você deflagrou contra os cristãos. E ali ele não encontrava ambiente para crescer, para se desenvolver e se tornar quem ele se tornou. Mas em Antioquia era diferente. A igreja que nasceu naquela cidade era uma igreja que possuía muita graça no coração. E eles sempre olhavam para uma pessoa imaginando aquilo que ela poderia vir a ser. E foi ali, naquele contexto, que o apóstolo Paulo se desenvolveu como um grande missionário. Na terceira mensagem, nós vimos os desafios em Atenas. Paulo participou de 3 viagens missionárias muito bem-sucedidas. E na segunda viagem missionária, mais especificamente, ele passou por essa cidade, que era uma cidade muito forjada na filosofia grega, e ele teve ali o desafio de anunciar a ressurreição de Jesus para pessoas bastante lógicas e bastante racionais. Hoje a gente vai conversar sobre algumas turbulências na vida desse homem tão marcante, na vida dessa pessoa tão encantadora. Turbulências em Malta. Se existe algo que o apóstolo Paulo conhece muito bem, é a realidade do sofrimento, das provas, das lutas, dos problemas. Escrevendo uma carta à igreja de Corinto, ele faz uma explanação a respeito de vários problemas que ele enfrentou ao longo da sua vida, como, por exemplo, perigos nos rios, desertos e mares, perigo enfrentando judeus e enfrentando não-judeus gentios, enfrentando assaltantes, pessoas cruéis, interessadas nos bens alheios. Ele também enfrentou perigo diante de falsos irmãos, de gente que se dizia próximo, de gente que se dizia querido, mas que na verdade tinha outros interesses. Ele acabou perdendo muito sono. Ele também passou fome e passou sede. Ele suportou frio e nudez. Foi várias vezes encarcerado injustamente. 5 vezes recebeu 39 açoites. E por que 39 açoites? Porque eles acreditavam que uma pessoa não poderia suportar 40. Então, eles diminuíam um pouquinho, uma menos, para que o sujeito continuasse vivo. 5 vezes, 39 açoites. 3 vezes foi golpeado com varas, e uma, ele foi apedrejado. Uma noite foi exposto à fúria do mar, e 3 vezes sofreu naufrágios. Não há como a gente não se espantar com uma narrativa como essa. Tantos problemas, tantas crises, tantas adversidades. E se você é uma pessoa que se julga uma pessoa sofredora,
uma pessoa angustiada, certamente você vai se identificar com os problemas de Paulo e com a maneira como o Senhor lidou com o sofrimento dele, e certamente como pode lidar com o nosso sofrimento, nos ajudando também. É exatamente sobre uma dessas experiências que Paulo teve de naufrágio que a gente vai conversar na noite de hoje. Ela se encontra em Atos capítulo 27, e é uma narrativa muito bonita, muito encantadora e envolvente. Eu queria te convidar a prestar bastante atenção, tá bom? Lucas, o autor do texto, diz assim: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos num navio de Adramítio, que estava de partida para alguns lugares da província da Ásia, e saímos ao mar, estando conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos para que estes suprissem as suas necessidades. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos, então, vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários. Navegamos ao sul de Creta, de fronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo ao navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado vento nordeste. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Essa é a primeira parte desse episódio. Um episódio que começa com Paulo e alguns prisioneiros sendo conduzidos por Júlio, um centurião ligado ao regimento imperial, que pretendia levar esses prisioneiros até a região da Itália. Essa foi uma viagem muito turbulenta, esse foi um caminhar muito longo, essas foram madrugadas terríveis na vida do apóstolo Paulo. Qual a origem das turbulências enfrentadas por ele nesse episódio? Primeiramente, a sua fidelidade a Deus. Foi a fidelidade de Deus a Deus
que levou o apóstolo Paulo a passar por essas dificuldades, por essas lutas. Percebam o versículo 1: quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio. Certamente, alguns daqueles que estavam naquele barco estavam sendo presos justamente. Talvez alguns corruptos, algumas pessoas que decidiram enganar a população, algumas pessoas que tiraram vantagem de alguns empresários, vantagens indevidas, algumas pessoas que talvez tenham feito pouco caso da justiça, outras que alimentaram ao longo da vida um certo senso de impunidade, de que nada ruim vai acontecer se eu fizer algo que me traga benefícios. Talvez algumas pessoas que fizeram mal fisicamente a outras, gente presa justamente. Mas esse não era o caso do apóstolo Paulo. Ele foi preso por obedecer ao chamado de anunciar o evangelho de Jesus. Ele foi preso por perturbar a ordem estabelecida pela religião vigente naquele momento, naquele lugar, com a notícia de que Jesus ressuscitou dos mortos. Paulo foi preso por manter o seu discurso, mesmo diante de governantes e políticos bastante poderosos daquele tempo. O sofrimento de Paulo, por causa de sua obediência a Deus, subverte uma lógica que normalmente está incrustada na nossa mente. E que lógica é essa? É a lógica da retribuição. E como funciona essa lógica da retribuição na nossa cabeça? Ela funciona mais ou menos assim: quem é justo, ou quem é injusto e infiel a Deus, sempre se dá mal. Quem faz coisas ruins sempre vai colher as coisas ruins, imediatamente. E a gente sabe muito bem que as coisas não funcionam assim. Existem muitas pessoas que andam por aí fazendo coisas ruins e passam incólumes. Por conta da injustiça do nosso próprio país, a maldade deles acaba sendo ou passando desapercebida. É exatamente por isso que o salmista, num dos salmos mais belos do Antigo Testamento, se apresenta diante de Deus indignado. Deus, eu não consigo entender como é que pessoas ímpias, pecadoras, corruptas, maldosas, continuam andando por aí impunes, sem nada acontecer a eles. Segundo essa lógica, também a ideia de que quem é justo e fiel a Deus sempre se dá bem. A ideia de que quem obedece a Deus, de quem busca a Deus, sempre tem uma vaga no estacionamento do shopping Iguatemi. Nunca enfrenta filas de banco, nunca sofre problemas financeiros, nunca passa por enfermidades físicas. Essa é uma outra lógica que muita gente alimenta na mente e no coração, e que é uma lógica profundamente absurda. Profundamente absurda. O apóstolo Paulo foi alguém que obedeceu a Deus, mas a sua obediência o levou a uma situação muito constrangedora. João capítulo 9, verso 3, conta a respeito de um episódio em que os discípulos encontraram um cego e ficaram perplexos com alguém que vivia há tantos anos, desde a sua nascença, com aquele problema. E eles procuraram a Jesus e disseram: Jesus, a quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Nem sempre a gente sofre porque a gente está sendo injusto, porque a gente está distante de Deus. Nem sempre a gente se dá bem porque a gente é fiel a Deus e porque os nossos passos estão corretos. Existem outras circunstâncias que regem essas coisas todas. Em segundo lugar, as turbulências enfrentadas por Paulo têm origem na insensatez de terceiros.
Paulo sofreu por causa da decisão, ou de decisões equivocadas de gente que estava por perto. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, disse o apóstolo Paulo. E por que ele disse isso logo no início da viagem? Ele disse isso porque ele era um homem vivido, experiente, que já havia passado pelos mares muitas vezes. Ele conhecia muito bem aquela região. Ele sabia que o tempo não estava bom. Ele viu que o navio não estava devidamente preparado. E ele percebeu que o comandante e o dono do navio estavam muito mais preocupados com o lucro daquela viagem do que com a própria sobrevivência. Mas o centurião Júlio decidiu ouvir o dono do navio e o comandante, o piloto. Quantos de nós não temos sofrido também nas mãos de terceiros, por causa de esposa, marido, filhos, sócios, pessoas que trabalham com a gente, amigos, ou gente que se dizia amigo e que num determinado momento da vida decidiu tomar decisões que arrebentaram com o nosso interior, com a nossa confiança, com a nossa estima, com a nossa alegria de viver. Da mesma forma, não são poucas as vezes que nós sofremos pela insensatez de outras pessoas. Pessoas que são essencialmente egoístas e autocentradas. É impressionante como uma pessoa egoísta e autocentrada, que diz sim a uma possibilidade de relação extraconjugal, tem condições de detonar, de arrebentar com a vida e com o coração de um cônjuge. É impressionante como a ausência de um pai na educação dos filhos é capaz de arrebentar com a vida dos filhos, com o emocional deles, com a autoestima deles. É impressionante como um sócio mal intencionado, tomando algumas atitudes, é capaz de arruinar com a vida daquele que caminha com ele há tanto tempo. Muitos de nós temos sofrido, como o apóstolo Paulo, nas mãos de terceiros. Pessoas essencialmente egoístas e autocentradas e também pessoas essencialmente ardilosas e traiçoeiras. É até difícil a gente mencionar nomes de pessoas assim, né? Mas elas existem. Existem pessoas aí que em determinados momentos agem exatamente assim, intentando o mal, puxando o tapete quando é para puxar, simplesmente para se verem mais satisfeitas e mais livres. O apóstolo Paulo enfrentou isso e em diversos momentos ele compartilhou essas lutas. Em 2 Timóteo 4, de 9 a 10, ele diz assim: Timóteo, procure vir ao meu encontro aqui na prisão, nesse lugar tão ruim no qual eu estou vivendo, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. O que ele está dizendo é mais ou menos o seguinte: Timóteo, no momento em que eu mais precisei das pessoas, no momento em que eu mais precisei daqueles em quem eu investi da minha vida, da minha energia, do meu tempo, esses caras não estavam presentes. Esses caras sumiram, esses foram embora, esses me abandonaram. Você é uma dessas pessoas que, como o apóstolo Paulo, também tem sofrido na mão de terceiros. A terceira origem das turbulências enfrentadas por Paulo nesse episódio são os reveses naturais. Quando partimos de lá, passamos ao norte de Chipre, porque os ventos nos eram contrários. Guarde essa expressão, porque os ventos nos eram contrários. Se existia algo comum naquela região, eram ventos contrários. Os ventos nordeste, como nós acabamos de ler, eram ventos temidos naquele ambiente, naquele contexto, naqueles mares. Eles causavam alvoroço, eles foram responsáveis pelo naufrágio de muitas embarcações. Aqueles ventos eram costumeiros, aqueles ventos eram contrários. É por isso que essa expressão aparece 2 vezes no texto que a gente leu. Mas se a gente não quer enfrentar ventos contrários numa região como aquela, a gente não entra no mar.
Ventos contrários eram comuns naquela região. Assim como são comuns alguns ventos contrários nas nossas vidas. Ventos contrários são contingências naturais nos mais variados ambientes das nossas vidas, como, por exemplo, nos relacionamentos interpessoais. Se você não quer ter, ao longo da sua vida, problemas de relacionamento conjugal, por exemplo, a dica é: não entre no relacionamento conjugal. Simples assim. Porque não há quem entre num relacionamento conjugal de tanta proximidade, de tanta estreiteza, e não enfrente lutas. O problema é que na nossa cultura a gente alimenta romanticamente a expectativa de que a gente não vai enfrentar essas coisas. E sempre que a gente alimenta romanticamente essa expectativa, a gente é atropelado com o maior vigor quando os problemas dentro de casa aparecem. Se você não quer ter problema com filhos, é isso mesmo, não tenha filhos. Mas se você tiver 1, 2 ou 3, ou mais, saiba que os problemas vão vir. Madrugadas vão ser perdidas de sono. Porque é típico de uma relação de criação de filhos. A gente perde o sono mesmo, a gente se preocupa, às vezes a gente se sente culpado, às vezes a gente fica preocupado da gente tá fazendo exatamente o que a gente não devia fazer. Também nos empreendimentos profissionais, se você não quer enfrentar ventos contrários em empreendimentos, é simples, não empreenda, não comece um negócio. Não comece uma empresa. Não faça absolutamente nada, porque se você não fizer nada, você não vai ter ventos contrários. Mas se você estiver lidando com o governo de um comércio, você vai lidar com problemas, mais cedo ou mais tarde. Se você tem metas para cumprir, tenha certeza, mais cedo ou mais tarde, essas metas não vão ser cumpridas, e você vai ter que lidar com os reveses típicos desse ambiente. Também nas viagens de família. Você não quer ter problemas em viagens de família, você não quer ter descompassos, então não viaje com a família, mas se você viajar, você vai ter. Se você não quer ter problemas de saúde física e emocional, então faz o seguinte: nem nasça. Simples assim. Se você não existir, você não vai ter esses problemas. Mas basta que você e eu existamos, para que os problemas existam também. Gente, existem problemas, você já pensou nisso? Que são típicos da própria existência. Meu filhinho nasceu, e assim que ele nasceu, alguém pegou ele no colo, e imediatamente começou a passar um pano nas costas para arrancar todo aquele negócio que ficava no corpo, e ele começou a gritar de tanta dor. E de repente, a mesma pessoa pegou uma injeção desse tamanho, e uma no joelho esquerdo, uma no joelho direito, e eu olhando aquele negócio, falei: meu Deus, como existir é complicado. Basta que a gente exista para enfrentar problemas. Portanto, pare de alimentar essa sensação de que a vida pode ser possível sem problema. Não é possível. Em João capítulo 16, verso 33, o próprio Jesus fez questão de alertar a respeito disso, dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições. Jesus é alguém muito consciente, com os pés fincados no chão, na realidade. E ele nunca procurou tirar os pés do chão de ninguém. Os problemas existem, sim. Mas em mim, vivendo em mim, em meio aos problemas, vocês podem desfrutar da paz que excede a todo o entendimento.
Quais os desdobramentos das turbulências enfrentadas por aqueles homens no meio daquela turbulência? Em primeiro lugar, a convicção de estarem à deriva. É isso que diz o versículo 15, olha só. O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, assim cessamos as manobras e ficamos à deriva, sem o controle do barco. Você consegue imaginar essa situação? Se você é alguém que já fez um cruzeiro, pequeno ou longo, você sabe muito bem como é angustiante a sensação de olhar do lado de fora do navio de madrugada e perceber uma imensidão chamada mar, e você como uma verdadeira pulga no meio do oceano. A sensação de que se acontecer um problema, você não tem para onde correr. Agora imagine você estar no meio de uma situação como essa, totalmente à deriva. Totalmente à deriva. O tempo todo pessoas enfrentam a sensação de estarem à deriva também, sem o controle sobre determinadas situações, à mercê das mais variadas circunstâncias, sendo levados de um lado para o outro pelos ventos, pelas tempestades, desprovidos do auxílio suficiente de alguém que resolva o problema da gente, e com aquela sensação de que nada mais está fazendo sentido. Você é uma dessas pessoas que tem sofrido com essa sensação de estar à deriva? Quando alguém chega à conclusão de que o casamento entrou num status de deriva, essa sensação é muito angustiante. Eu não sei mais se vai dar certo. Eu não sei mais se vai ter retorno. Eu não sei mais se a gente vai se estabilizar. Quando os negócios da gente entram numa situação assim, é terrível. A desilusão parece nos sufocar. É assim que o apóstolo Paulo e algumas pessoas se sentiam no meio do barco. É assim que muitos de nós nos sentimos também. Outros desdobramentos das turbulências na vida deles, a dificuldade de fazer coisas aparentemente simples. Quando as coisas vão bem, a gente lida com os nossos afazeres com muita tranquilidade. Mas basta que alguns problemas surjam para a gente não conseguir fazer coisas aparentemente simples. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Clauda, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. Aqueles homens eram homens experientes, estavam acostumados a pôr bote salva-vida na água, tirar o bote salva-vida. Aquilo era uma prática rotineira, mas o problema é que eles estavam no meio de uma tempestade. E no meio de uma tempestade, coisas aparentemente simples se tornam penosas, cansativas. Elas exaurem as nossas forças. Nossa dificuldade, ou nossas dificuldades de fazer coisas simples, em contextos assim também aparecem, como, por exemplo, a dificuldade de levantar cedo para trabalhar. Quando as coisas vão bem, a gente não precisa nem de despertador. A gente não precisa nem da esposa ou do marido nos cutucando. A gente pula da cama, porque as coisas acontecem, e a gente quer ver a vida acontecer, mas basta a gente enfrentar um tempo de turbulência, de problema, de angústia, para ser um peso levantar pela manhã. Também a dificuldade de encontrar com pessoas. Se numa situação normal, é muito prazeroso a gente estar passeando no shopping e de repente encontrar com alguém conhecido. No meio de uma turbulência, isso é um verdadeiro caos. Encontrar com alguém no meio da semana, andando na calçada da pista de caminhada, um peso. Eu vou ter que cumprimentar, eu vou ter que conversar, eu vou ter que responder aquela fatídica pergunta: como é que você está? Em terceiro lugar, a dificuldade de falar ao telefone. Já teve essa dificuldade? No meio da turbulência, o telefone toca e você
imediatamente fica com aquela sensação de frio na espinha. Eu não quero conversar com mais ninguém. Eu quero ficar sozinho, eu quero desligar os aparelhos eletrônicos. E por último, a dificuldade de fazer o que é necessário. Muitos de nós não paramos porque a gente não pode parar. Mas a gente corre fazendo aquilo que não é tão importante. A gente corre fazendo aquilo que não é imprescindível. E a gente vai protelando aquilo que é importante e necessário, deixando para depois aquilo que não poderia ser deixado para depois. É assim que a gente vai vivendo no meio da turbulência. E o terceiro desdobramento é a sensação de profunda desesperança. O desespero tomou conta. Vejam o versículo 20. Continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Toda a esperança de salvamento. Em outras palavras, a sensação de morte chegou. A gente não vai sobreviver. A gente não vai passar dessa. Chegou a nossa hora. Chegou aquele momento mais temido por todos nós, o momento da morte. Nossas desesperanças normalmente geram crises muito profundas, né? Como, por exemplo, a crise com relação a decisões passadas. Quando pinta um problema e a desesperança emerge, a gente fica pensando assim: será que eu deveria ter casado com essa pessoa mesmo? Será que eu deveria ter tido um filho? Será que eu deveria ter mudado de cidade, de país mesmo? Será que eu deveria ter mudado de empresa? Aceitado aquela nova proposta? A gente entra em crise. Em segundo lugar, a crise com relação à perseverança no presente. Será que eu devo lutar no meio da dificuldade, ou eu devo abrir mão desse contexto e pular para um outro contexto? Sair desse casamento e de repente encontrar um outro casamento. Sair desse trabalho e encontrar um outro trabalho. Será que eu devo lutar? Será que eu devo enfrentar? Ou eu devo aceitar o fato de que eu perdi, de que eu estou na lona e de que eu não tenho mais chance? Em terceiro lugar, a crise com relação a algumas amizades. Eu pensei que fosse amigo. Eu pensei que eu pudesse contar com essa pessoa. Mas foi exatamente o contrário que eu provei nos últimos dias. A crise com relação ao caráter de Deus. Quem aqui nunca passou por essa crise? Deus está brincando comigo. Por que esse problema comigo e não com uma pessoa próxima a mim? Por que uma virtude e uma coisa boa acontecendo com uma outra pessoa da minha família, mas não comigo? Por que sempre as coisas erradas comigo? Deus, o Senhor virou as costas para mim? Deus, os teus planos realmente existem para a minha vida? Ou eu estou fora do teu circuito de amor? Foram exatamente essas circunstâncias e desdobramentos que o apóstolo Paulo e os demais presos, e o dono do barco, e o piloto do barco enfrentaram naquele momento. A história continua, acompanha comigo. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe as vidas de todos os que estão navegando com você. Assim tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático,
quando por volta da meia-noite os marinheiros imaginaram que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, verificaram que a profundidade era de 37 metros. Pouco tempo depois, lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou pão e deu graças a Deus diante de todos. Então o partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse, jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo e os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. E dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. Se na primeira parte do texto, eles terminam em profundo desespero e com a convicção de que estavam próximos à morte, nesse segundo episódio, a gente tem a notícia, nessa segunda parte, a gente tem a notícia de que eles sobreviveram todos. Mas como é que isso aconteceu? Como Deus interviu em meio às turbulências enfrentadas por Paulo? Em primeiro lugar, enviando-lhe uma palavra encorajadora. Olha que interessante os versos 23 e 24. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. Há uma tendência muito grande de quando a gente para ler um texto como esse, que fala a respeito de anjo, a gente já volta o nosso pensamento para o anjo, a gente já fica pensando assim: anjo? Como assim? Anjos existem? Anjos têm asas? Anjos voam por cima do oceano? E a gente começa a caminhar para direções que não são as mais indicadas na leitura desse texto. Se tem algo que não importa nesse texto, sabe o que é? O anjo. Porque o anjo não mudou absolutamente nada das circunstâncias dessa história. Nada. Ele não diminuiu a força dos ventos. Ele não fez parar de chover. Ele não tranquilizou o mar. Ele não tirou o barco do meio do oceano e colocou o barco no meio de um lugar seguro. Ele só fez uma coisa. Ele levou uma palavra encorajadora da parte do Senhor, e é isso que importa nesse contexto. Deus também tem nos enviado mensagens de maneira muito diversa e criativa, e a gente precisa, mesmo no meio das turbulências, e eu diria principalmente no meio das turbulências, exercitar o nosso coração para ouvir esses recados que o Senhor manda para a gente.
Isso acontece à medida em que a gente para ler a palavra. À medida em que a gente entra no quarto, no meio da turbulência, a gente se dedica a ler a Bíblia Sagrada. Quantas e quantas vezes Deus já não falou comigo, Deus já não falou com você. Por favor, no meio das suas turbulências, não cesse de procurar a palavra. Porque nesses momentos singelos, simples, aparentemente inofensivos, a voz de Deus cresce aqui dentro. E quando a gente se apropria dessa palavra, a gente enfrenta melhor as turbulências. Deus também fala através de uma exposição bíblica. Às vezes a gente está num contexto como esse, de uma comunidade cristã, e a gente está ouvindo a exposição da palavra, e a gente esquece de 99% do que é dito, mas uma palavra queima aqui dentro. Se você sair essa noite daqui com uma palavra ardendo no teu coração, que seja essa palavra a te alimentar e te fortalecer ao longo dessa semana e no meio dos seus desafios. Eu não estou preocupado que você saia daqui guardando o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3. O meu ponto aqui com vocês é o da gente refletir com profundidade nas Escrituras, a ponto da gente ouvir da parte do Senhor aquilo que a gente precisa ouvir. Em terceiro lugar, através de uma conversa com um amigo. Às vezes, a gente não consegue pegar nas Escrituras, a gente se isola das pessoas e de contextos comunitários, mas quando uma pessoa cruza o nosso caminho e diz uma palavra que tem um fundo bíblico, teológico, e que vem do Senhor, aquilo cresce nos nossos olhos. E aquilo nos fortalece. Eu acredito que você já deve ter tido algumas dessas experiências. Não importa a forma como você vai receber essa palavra, se vai ser através de um anjo com asa ou de um anjo sem asa, mas quando essa palavra vier, aproprie-se dela. Creia, empenhe a sua fé nessa palavra e permita que essa palavra te mantenha de pé. Em segundo lugar, como é que Deus interviu em meio às turbulências enfrentadas por Paulo? Reafirmando os seus propósitos. Reafirmando os seus propósitos. No versículo 24, quando esse anjo se apresenta ao apóstolo Paulo, ele o relembra de que era preciso que ele comparecesse perante César. Há pouco tempo atrás, o apóstolo Paulo teve essa convicção da parte de Deus, de que Deus o queria na Itália, de que Deus o queria conversando com o grande imperador. E no meio dessa turbulência, Deus o relembra desse grande propósito. Quando a gente ganha consciência de que Deus tem um propósito para a gente lá na frente, a gente não deixa de sofrer os problemas no presente. Mas a gente para com essa sensação de que a nossa vida está encerrada no problema. Existe um propósito, existe um depois. E muito embora eu não saiba quando esse depois chegará, mais cedo ou mais tarde os propósitos de Deus vão se estabelecer. Se o nosso Deus tem um propósito específico para cada um de nós, Deus sempre está no controle, em todas as circunstâncias. Inclusive quando a gente abre um exame médico e recebe a pior das notícias. Os percalços serão sempre usados para o nosso bem. É difícil a gente acreditar nesse negócio de que os problemas nos fortalecem, os problemas nos dão musculatura para a gente enfrentar os problemas que virão, mas é exatamente isso que o Senhor tem feito com a vida de cada um de nós. E é também importante a gente lembrar que no final tudo ficará bem. Tudo ficará bem. Ah, Renato, não dá para acreditar nesse negócio, não. Não dá para acreditar nesse negócio porque em alguns momentos a gente intercede por um parente, a gente ora com muita fé, com muito entusiasmo, pedindo a intervenção de Deus para que alguém que a gente ama não parta. Mas eles vão embora. E o fim não foi bom.
é exatamente em momentos assim que a gente precisa se lembrar que esse não é o final da história. Se não deu certo, é porque ainda não chegou o final da história. Todos acreditavam que o final da história tinha acontecido na vida de Jesus quando ele foi encerrado dentro de uma tumba. Mas 3 dias depois, Deus o ressuscitou dos mortos. Se alguns dos nossos queridos partiram, isso não significa que a obra de Deus na vida deles já acabou. Isso significa tão somente que eles não estão mais com a gente. E de que as coisas não aconteceram como a gente queria, da forma como a gente planejava. Mas ainda há o desdobramento. Ainda há um outro capítulo. A Bíblia diz que depois do final da história, todos seremos ressurretos, como Cristo foi, ressuscitados. E seremos trazidos à vida para sermos julgados diante do Pai. E aqueles que estiveram com Cristo durante a vida vão ter continuidade nesse relacionamento com Deus para o restante da existência. Ainda há um segundo passo, ainda há uma segunda realidade. Em terceiro lugar, Deus interviu em meio às turbulências enfrentadas por Paulo, relembrando-lhe a sua vocação. Deus deu uma vocação para o apóstolo Paulo, a vocação de ser um instrumento escolhido para levar o nome dele aos gentios. Essa foi a vocação expressa. Só que quando as turbulências chegaram, ele foi tentado a olhar para ele, assim como acontece com a gente. A gente deixa a nossa vocação de cuidar dos filhos, da esposa, do marido, e a gente começa a voltar os olhos para a gente. O sofrimento faz isso com a gente. Mas o Senhor tratou de inverter esse ciclo maldito na vida dele de novo. Deu-lhes as vidas de todos os que estão navegando com você. O Senhor decidiu não apenas preservar a vida de Paulo, mas preservar a vida de todas as mais de 200 pessoas que estavam no barco por causa da vida de Paulo e através da instrumentalidade dele. O desafio de viver para o cuidado das outras pessoas, e todos nós temos essa vocação. Ninguém nasceu para cuidar de si mesmo. Todos nós recebemos dons para exercitarmos esses dons para os outros. O desafio de viver assim, cuidando de outras pessoas, motiva ainda mais do que cuidar de nós mesmos. A gente não consegue explicar isso aqui. Não tem muita lógica, não tem muito sentido, eu concordo com você. Mas sempre que você vê alguém cuidando de outras pessoas, elas são sempre as pessoas mais animadas. Elas são sempre as pessoas mais felizes. E quem passou a vida tentando cuidar de si mesmo, dos seus negócios, dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus planos, dos seus projetos, estão desanimados, estão com cabeça baixa. É porque a gente está vivendo de maneira contrária à nossa vocação. Nem mesmo as turbulências nos dão um alvará de soltura para a gente viver de uma maneira contrária à nossa vocação. O desafio de viver para o outro também possui um poder de contágio revolucionário. À medida em que a gente vai vendo pessoas assim, a gente vai sendo envolvido. E à medida em que a gente é envolvido, outras pessoas olham para a nossa vida e começam a viver assim também. E essa rede é revolucionária, transforma o mundo. Foi assim a partir do exemplo de Jesus, foi assim a partir da vivência dos apóstolos, dos 70, de todos os discípulos que foram convertidos a Cristo. E por último, traz um fortalecimento sobrenatural. Pessoas que mesmo em meio às turbulências, continuam se dedicando aos outros, são fortalecidos. São fortalecidos. Como Paulo respondeu à intervenção divina em meio às turbulências? Em primeiro lugar, colocando em Deus a sua fé. Assim tenham ânimo, senhores, creiam em Deus que acontecerá do modo como me foi dito. Ele recebeu a palavra
o desafio dele foi de empenhar fé nisso. Não tenham medo. E ele então trata de reorganizar os seus sentimentos, de fazer cessar ou calar o medo, para que então a confiança em Deus cresça. Cuidados para a gente não depositar a nossa confiança no lugar errado. Cuidado. Cuidado para não confiar numa instituição, seja ela uma instituição de ensino ou uma igreja, porque as instituições não possuem aquilo que nós precisamos. Cuidado também para não confiar nas pessoas, porque as pessoas não têm todos os recursos que a gente precisa. Um padre não tem todos os recursos que a gente precisa. Um pastor não tem todos os recursos que a gente precisa. Um líder comunitário não tem todos os recursos. Somente o Senhor tem. Somente Jesus tem. Superstições não possuem o que precisamos. Somente Jesus tem. O apóstolo Paulo também respondeu a esses movimentos de Deus, cultivando um espírito de gratidão. Olha que interessante. No meio daquela situação toda, ele percebeu que o povo estava 14 dias sem comer. Eles perderam a esperança de salvamento, estavam aguardando a morte a qualquer instante. Comer para quê? Agora eu os aconselho a comerem algo, é o que fez o apóstolo Paulo. Tomou o pão e deu graças a Deus diante de todos. Todos se reanimaram e também comeram algo. É muito importante essa história da gratidão, porque ela nos alerta para o fato de que nem tudo é problema. Mesmo em meio às turbulências, existem motivos pelos quais nós podemos dar graças a Deus. Ela também nos lembra que possuímos um Deus provedor, que no tempo certo providencia aquilo que nós necessitamos. E Ele nos fortalece e nos motiva a prosseguir. E por último, irmãos, como Paulo respondeu à intervenção divina em meio às turbulências, assumindo uma nova atitude. Quando tudo parecia estar caminhando para o desfecho da estabilidade e da paz, o barco para num banco de terra. E eles não conseguem chegar totalmente à praia. Então, ele ordenou que se lançassem ao mar em direção à terra. Existem coisas que a gente não pode fazer. A gente não pode fazer o vento nos levar na direção correta. A gente não pode criar algumas alternativas por nós mesmos. Existem coisas das quais a gente depende da intervenção divina. Porém, existem outras que o próprio Senhor espera de nós movimento. Deus espera de nós, como aqueles homens que se lançaram ao mar, em cima de pedaços de madeira, remando para poderem chegar até o seu destino, atitudes preventivas, atitudes coordenadas, atitudes proativas. Não se permita paralisar em meio aos problemas. Procure orar e ponderar a respeito de quais atitudes precisam ser tomadas e dê os passos na direção correta. Concluindo, gente, se você tem enfrentado fortes turbulências, eu queria que você ouvisse a voz de Deus para você nessa noite. E a voz de Deus para você e para mim nessa noite diz o seguinte: não temas. Talvez a situação na qual você se encontre hoje seja tão complexa quanto a situação enfrentada por Paulo e pelas demais pessoas que estavam naquele barco, mas não mais complicadas. Não mais complicada. E a palavra do Senhor para nós é: não temas. Não tema, Edgar, não tema, Fábio, não tema, Liliane, não temam. Acreditem em mim, confiem em mim. Alexandre, Marcelo,
e não temam. Se você tem se sentindo à deriva em muitas áreas da sua vida, lembre-se de que Deus continua no governo de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece perdido e a vida parece estar à deriva, o Senhor continua no controle. E recuperar a lembrança disso faz todo sentido para a gente enfrentar as lutas. No mundo, disse Jesus, nós teremos aflições, mas em mim vocês podem encontrar a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade.